Final da Copa Betano do Brasil. Coisa linda o duelo, que já tem uma vantagem de um lado, né? Do lado do Flamengo, porque a gente já teve o primeiro jogo e a gente já fez o mano a mano aqui da final. Mas a gente vai contar um pouco da história do que é esse confronto entre as duas equipes, especificamente no século, e do quanto venceram essas duas equipes no século. Então aqui é o seguinte: Galo do século contra Flamengo do século. Lembrando sempre que esse programa ele tem critério, então é o que jogaram nos clubes no século. Vitor Sérgio já fez uma carinha. Roda a vinheta para começar esse negócio. Muito bem, vai, Vitor Sérgio. E sempre lembrando lá vem ele. A nossa produção fez um esforço para definir o Flamengo do século e o Galo do século. Isso é uma verdade absoluta? Não. Você pode discordar, tirar esse, botar aquele. Enfim, né? Isso aí não tem como chegar. Senão a gente teria que fazer um mano a mano antes do mano a mano para definir o século. Então a gente definiu. Isso é uma boa ideia, a gente podia ir fazendo um mano a mano especial e fazia semifinal e final, né? Dos mano a mano pode até chegar na. Que aí pode ser que agrade a galera. E mesmo assim vai ter gente reclamando. E vai ter gente reclamando. A produção então... já tá querendo dizer no ouvido aqui que faremos. Aí vocês ficam dando ideia, tá vendo? Não, tá. Mas aqui é só para dizer que. Aí você vai dizer, já começou errado. Tudo bem, se você acha que tá errado, não tem problema. Vem nos comentários e diga a sua seleção. Exatamente. Aí a gente vai olhar e daqui a pouco, se a gente viajou, a gente reconhece que viajou e tá tudo certo também. Ô, Vitor Sérgio, Vitor ou Júlio César? Assim, é um duelo, é curioso porque, por exemplo, recentemente a Placar pediu para eu montar o meu Flamengo de todos os tempos. Montei o meu Grêmio de todos os tempos também. E aí eu botei no meu Flamengo de todos os tempos o Júlio César, certo? Certo. E que o Júlio César, os títulos do Júlio César foram evitar que o Flamengo caísse. Sim. Esses foram os títulos do Júlio César, basicamente. Foi tricampeão carioca, ganhou a Copa dos Campeões, mas... Então, assim, acho que é uma coisa que vale muito, mas não reconhecida em títulos. Acho que os dois jogaram demais nos seus clubes, demais. Os dois são referências nos seus clubes pelas passagens. Jogaram mais ou menos ao mesmo tempo ali, se você considerar. Então, eu vou desempatar pro Vitor por ter ganho títulos maiores. São Vitor, né? Desempatar pro título maiores e sendo protagonista pra cacete, né? Então... Você, ô Morfex? Eu acho a briga muito boa. Eu também acho que o Júlio César acabou sendo protagonista, não de título, mas de momentos muito épicos. Eu acho que o Vitor, talvez, não sei se ele é maior proporcionalmente na história de cada um. Talvez seja, provavelmente é. Mas se a discussão é quem fosse escalar pelo que jogou nos clubes, eu vou em quem eu considero mais goleiro, entendendo que os dois jogaram muito, mas que eu acho o Júlio César mais goleiro, e aí Tainá resolve. Cara, eu vou de Vitor aqui. Eu acho que a necessidade do Vitor no título da Libertadores, do Galo, que era uma querência muito grande, uma necessidade quase do Galo de vencer, ali o Vitor é muito importante. Eu acho que o Júlio César, assim, óbvio que como goleiro, o Júlio foi muito mais goleiro do que o Vitor foi goleiro. Mas acho que no clube de importância, até, assim, pensando em idolatria dentro do clube, eu acho que o Vitor aparece. Se você disser para um torcedor do Galo, né, faz a sua lista aí de ídolos, o Vitor vai aparecer, sei lá, entre os 5, não sei. Mas, assim, ele vai aparecer rapidamente, eu acho, nessa lista. O Júlio César, eu acho que vai demorar um pouco mais para aparecer nessa lista. Se você fizer a pergunta do Galo de todos os tempos, eu acho que o Vitor vai aparecer com muito mais consistência do que o Júlio César. O Júlio César, por exemplo, vai ter a concorrência do Raul, que era o goleiro do time de 81, então... Eu acho que apesar do Galo ter tido o João Leite, que foi um goleiro histórico durante, sei lá, uma década, eu acho que pelo que o Vitor construiu, eu acho que, sei lá, em mais de 70% vai dar Vitor no Galo todos os tempos. Eu não sei se daria esse número no Júlio César no Flamengo. É São Vitor. Formiga, Marcos Rocha ou Léo Moura? O Marcos Rocha do Galo é uma versão um pouquinho diferente do Marcos Rocha de hoje, né? Tinha outra representatividade, acho que tinha outro nome, né? O Marcos Rocha hoje é consolidado, altamente reconhecido. Não que ele tenha ido mal no Galo, essa não é a questão. Acho que hoje ele é um cara mais... completo. Confiável e mais completo. Ele é mais jogador hoje. E o Léo Moura foi para a seleção brasileira. O Léo Moura, por muito tempo, era o melhor jogador de um Flamengo
sem muita criatividade, assim. O Flamengo com limitações de orçamento, limitações orçamentárias, né? Acho que o Léo, ele é um cara muito importante na história do Flamengo, que talvez tenha ganho menos do que poderia, né? Imagina, assim, o Léo Moura na época, na era atual do Flamengo vencedor e toda hora na Libertadores e tal. Talvez o Léo Moura fosse muito mais campeão do que foi, né? E também ficou marcado por algumas campanhas que o grande título era evitar vexame, né? Mas eu acho que ele jogou mais do que o Marcos Rocha no Flamengo. Você, Vitor Sérgio? Eu acho que o Formiga construiu de uma maneira que faz muito sentido, né? Acho que o Marcos Rocha não era o Marcos Rocha que depois brilhou no Palmeiras e com mais substância até. Embora ele tenha ido bem no Galo, ele era uma peça importante de produção ofensiva. Mas era muito ofensivo, né? Muito ofensivo, assim, deixava suas questões ali defensivas, que também era um problema pro Léo Moura, mas acho que o Léo Moura, ele foi assim, teve determinado momento que o Léo Moura era o principal jogador do Flamengo, sendo um lateral direito. Aí depois já... Mas eu acho que isso também fala muito sobre o momento claro, que o Léo Moura jogou no Flamengo, né? E que o momento que o Marcos Rocha jogou no Galo, né? Então, exatamente. E acho que... E aí a passagem do Léo Moura, ao contrário do voto do Júlio César, ainda teve títulos importantes, né? Ele ganha uma Copa do Brasil em cima do Vasco, sendo um jogador importante, é campeão brasileiro. Até o desempenho dele foi irregular, mas em vários momentos ele foi importante, então vou votar no Léo Moura também. Léo Moura então vence essa. Hever ou Rodrigo Caio? Caramba, é um baita de um duelo, cara. É um baita de um duelo. Eu acho que os dois foram muito importantes, em títulos importantes. Os dois deram um salto na carreira nos seus respectivos clubes. Então, diante de estar tudo tão empatado, o Hever depois foi importante até na volta, né, no título, no ano de 2021. Ele não era titular, mas ele teve alguns minutos, alguns momentos. Com tudo tão empatado assim, o Rodrigo Caio terminou muito mais rápido do que a gente imaginava, né, no sentido de lesão e tudo. Com tudo tão empatado assim, eu vou votar em quem eu acho mais jogador. Vou votar no Rodrigo Caio. Tá. Você vai nessa linha, ô Formiga? Eu vou na linha, mas mudo no fim, porque eu acho que o Hever foi Hever mais tempo no Galo do que o Rodrigo Caio foi Rodrigo Caio no Flamengo. Então, por isso eu vou de Hever. Faz sentido. Acho que o Hever teve muito tempo regular, assim. Eu acho o Hever muito, muito bom. O Hever e o Vitor, aliás, eles estavam no Paulista, né? Vão juntos pro Grêmio, e aí depois eles vão pro Galo. Acho que até meio próximo, acho que o Vitor vai um pouquinho antes. E o Hever é um zagueiro muito técnico também, porque eu acho que isso foi pouco visto, assim, ele é muito, muito técnico. E com um tempo de bola, e com um tempo de bola, assim, que me chamava muito a atenção. Eu vou de Hever aqui, acho que a regularidade do Hever... Assim, acho o Rodrigo Caio mais jogador, tá? Se pegar o auge dos dois, eu acho que o Rodrigo Caio é melhor. Mas o problema é que tem pouco pra gente avaliar do Rodrigo Caio bem, né? Saudável, assim, por muito tempo. Então é Hever aqui. Formiga, Léo Silva ou Juan? Pode ser que aí caia numa parada parecida com o que a gente falou há pouco do voto do... Acho que o Léo até ficou mais tempo, né? O Juan, ele surge garoto, já muito bem, depois vai embora, depois volta e não é mais a mesma coisa. Só que aí eu acho que há um abismo do que os dois são como jogador, então eu vou de Juan. Mas aí tem que votar no que jogou no clube, não sei. No clube também. Inclusive, garoto, ele ainda joga muito bem no Flamengo. Na verdade, ele sobe, aí joga muito mal, volta pra base. Quando ele volta de novo profissional, ele volta jogando muito bem, quando já tá do lado do Gamarra, aí depois vai embora e a volta já não foi a mesma coisa. Muito torcedor do Flamengo ficou meio na bronca, eu queria que ele voltasse de cara, ele voltou pro Inter ainda, e aí ficou alguns anos no Inter e não colocou. Eu acho que pelo nível de atuação, por conquistas, o Juan também não tem grandes conquistas, eu vou votar no Léo Silva. Eu vou votar inclusive fez o gol do título não, o gol que manteve o Galo vivo na Libertadores, né? Gols importantes. Eu vou de Léo Silva. Cara, assim, isso aqui é... Seguindo a lógica estabelecida pelo programa, só pra colocar. Assim, é duro, né? Se você pega aleatoriamente esse voto aqui, ele não vai fazer muito sentido. Léo Silva contra Juan, aleatoriamente, seria muito Juan em qualquer... ou na maioria dos contextos. Neste contexto específico aqui, eu acho que é Léo Silva. Assim, foi muito pouco do Juan e ainda acho que longe, do que o Juan virou. O Juan virou um mega zagueiro. Já era bem impressionante, assim.
Ele O já Juan era foi o bem quê? Titular em impressionante. 2 ciclos? Não, né? Um ciclo, né? Titular um ciclo inteiro de Copa do Mundo. É. Né? Mas, assim, em 2 ciclos ele era jogador de seleção brasileira. Realmente é um jogador fantástico. Confesso que tá me doendo um pouco esse voto, mas tudo bem. Mas eu acho que pelo jeito. critério aqui vai ter que ser mesmo. VS, Arana ou Felipe Luiz? Acho uma bela disputa nivelada por cima. Eu não acho nem... Eu acho nivelada por cima. O Arana, Não, sim, mas não acho disputado, eu acho. Mas eu acho que o Felipe Luiz jogou mais num geral, ganhou mais coisas. Então, e acho mais jogador também, então encaminhar o voto pro Felipe Luiz. Né? É Filipinho, como dizem? Ou Filipinho, acho que ele vai ganhar em todas as valências aí que a gente comparou. Eu acho também. O Felipe Luiz é muito bom. Gilberto Silva ou Gerson? Aliás, o Felipe Luiz ter vindo jogar no Brasil corrigiu uma... Porque se ele se aposentasse só lá no Atlético de Madrid, a percepção do que teriam do Felipe Luiz seria, não, era um lateral que só marcava, na hora do vamos ver, não sei o quê. E o Felipe Luiz, pra posição, era um jogador diferenciado demais, e ficou visto hoje... E agora construindo uma carreira de técnico. E tem virado, já era, né, acho que uma referência do Flamengo, agora com essa passagem como treinador, ele está aumentando um pouco mais o seu lastro de idolatria. E para aquele áudio lá daquele cara que falava, porque o Flamengo é time de vagabundo, é tiro, é porrada, é não sei o quê. Cara, o Felipe Luiz está em outro espectro, que não tem nada a ver com aquele áudio. E a história do Flamengo também não tem nada a ver com aquele áudio, né? Porque o time de 81 não tinha nada daquilo. O Zico, que é o maior nome da história do clube, não tem nada a ver com aquilo. Mas enfim, o Felipe Luiz está aí para nos ensinar e eu acho que a volta dele foi necessária para que ele fosse reconhecido pelo jogador que é, porque se ele não joga aqui no Brasil, ia ser isso aí mesmo. O Zico, a paz, a tranquilidade, a classe em pessoas assim, então, né, nada a ver com aquele áudio de fato. Murphy, Gilberto Silva ou Gerson? Cara, é uma belíssima disputa. O Gilberto, acho que depois se transforma numa outra coisa fora do Brasil e tal, e, inclusive mudando um pouco de papel. Mas, cara, o Gerson no Flamengo, assim, 19 e 20, muito bem, e agora, para mim, na versão que eu considero a melhor da carreira dele. Também. Então, somando qualidade técnica, um jogador um pouco mais diferente e as conquistas, acho que em várias casinhas vai ser Gerson. Um vídeo e obra é uma coisa. O contexto aqui é um voto muito parecido com o do Juan com o Léo Silva, né? O Gilberto Silva de 2001, 2002 é um excepcional jogador de um Galo bem diferente no sentido de disputar as coisas grandes ali. Tanto ele era tão bom que ele fura aquela bolha lá de ir para a seleção brasileira, né? Eu me lembro que no primeiro semestre de 2002, o Filipão faz alguns amistosos só com jogadores do Brasil. Atuando no Brasil. Aí ele leva Kleberson, leva Polga, leva... Quem mais? Leva Kleberson, Polga... E leva o Gilberto Silva. Leva o Kaká. E leva o Gilberto Silva também. Então... E aí ele vai, então 2001 e 2002 ele no Galo é muito bom. O 2013 ele já volta, ele tem um papel ali secundário, ele não era titular. Então nesse caso eu vou votar no Gerson pelo mesmo critério que eu tive votando no Léo Silva contra o Juan. Bueno, Gerson, tinha que ser o eleito aqui, não tinha muito jeito não. Ronaldinho Gaúcho ou Petkovic, Vess? Voto duro, cara. É um voto duro, sabe por quê? Porque a gente não tá votando aqui no jogador, a gente não tá votando aqui na vida e obra. Bom, você veio comigo nos 2 votos, agora vai ficar? Então, o Ronaldinho, ele tem um espaço de 1 ano jogando absurdamente no Galo, né? Porque ele... Que ganhou a Libertadores, pô! Não, eu sei. Mas ele volta, ele sai do Flamengo, faz um segundo semestre de 12 fantástico. O Galo quase é campeão, perde o Fluminense. E depois faz uma fase de grupo de Libertadores fantástica. O mata-mata ele já caiu de produção absurdamente. Quem acompanhou sabe. Nas oitavas ele até joga bem contra o São Paulo, mas depois ele cai muito de produção. O Pet, ele tem períodos, né? Lá em 2001, 2002 ele jogou muito bem e voltou em 2009 jogando muito bem. Eu acho um voto muito difícil, cara. Se a gente for considerar ali, os dois acho que jogaram muito bem em períodos curtos nos seus clubes. Eu vou votar no Ronaldinho, porque eu acho que ganhar uma Libertadores acaba fazendo a diferença, mas eu acho que poderia ser qualquer um dos dois. Acho que porque eles jogaram muito bem um período... O Pet um período um pouco maior. Se a gente considerar que o Pet voltou para pagar salário atrasado e o cara foi um dos melhores jogadores do campeonato, é uma coisa que só acontece no futebol e talvez só aconteça no Flamengo, né?
Porque assim, imagina, tu fala, pô, o cara chegou, o técnico caiu porque não queria botar ele. Ele falou, mas por que ele tá aí? Não, pra pagar o salário, não precisa escalar, não. Aí o cara vira o melhor jogador, o melhor meia do campeonato. Uma coisa assim. Mas então acho que tem elementos pra botar nos dois e o Ronaldinho no Galo é bem curto, né? Mas é aquele amor intenso, né? Que assim, naquele período aquela curto... paixão arrebatadora. Avassaladora, exatamente. Perfeito. Ô, Bruno Formiga, não me irrita. Eu não tenho muita certeza do meu voto, não. Não, mas o Formiga vai. Eu não tenho nenhuma dúvida aí. Assim, o Ronaldinho pegando 12, 13, não vou nem contar 14 ali que foi um rabicho, ele se envolve em 52 gols pelo Galo, né? Contando gols e assistência e tal. São números muito bons. Olhando para o século, ele se envolveu em mais gols do que o Pet. Então, assim, em menos tempo... Tu tem certeza mais, disso? Tem, eu acabei de conferir aqui, ó. O Pet, 2001, porque 2000 não conta, tá? 2000 ele faz 28 gols e 12 assistências, o Pet, mas não é século 21. Então, 2001 ele faz 12 gols e 17 assistências. Aí depois ele sai, né? Fica ali, faz mais 2, 1. Aí volta 8 gols e 5 assistências em 2009, depois mais 6 gols, 3 assistências em 2010 e é isso. O Ronaldinho se envolve em 52 gols. Então, mas só isso, duas temporadas, isso aí tudo dá quase a mesma coisa, pô. Vamos contar aqui, ó. Coisa. Mas enfim, mas é que o Pet também é muito importante, né? 17, 22, 23, 24... 24 com 29 dá quanto? Dá basicamente a mesma coisa, 53 a 53. Por isso que eu estranhei. Mas enfim, é que eu só acho que tem debate, porque o Pet é autor de um dos gols mais comemorados da história do Flamengo, que é o gol de falta. E em 2009 ele volta e é decisivo em vários jogos. O gol de cavadinha que ele faz no Rogério Ceni, gol de olímpico contra o Atlético, contra o Palmeiras, gol de vitória do gol olímpico contra o Atlético, o próprio Atlético. Então assim, ele é muito importante, mas eu acho que eu vou votar porque é uma Libertadores primeira, assim, acho que pesa, mas eu acho que é um bom debate. Pesa, mas eu vou de Ronaldinho Gaúcho. Pesa, mas tá bom, vai ficar pesado. Ronaldinho Gaúcho que leva. Formiga, Bernardo ou Arrascaeta? Cara, e assim, a gente tá falando de um Bernard ali naquela Libertadores muito serelepe e tudo, depois vai embora, é uma coisa muito intensa, né? O Bernard na Libertadores, na Copa do Brasil, já não era mais ele, né? As Copas do Brasil ele já tinha saído, né? Acho que já. Ele já tinha ido embora, porque ele já tinha ido, que é o Luan, né? O menino maluquinho depois, maluquinho, né? Então, assim, ali muito bem e tal, esse retorno dele bem abaixo, o Arrascaeta de uma constância impressionante, assim, e acho que como refém de jogador também, eu iria de Arrascaeta. Você, Vés? É isso, acho que, né, se a gente pegar o pacote no clube, no geral, o Bernard é muito importante na Libertadores, compensava várias questões daquele Atlético que teria problemas para se compensar, né, porque você tem que compensar o Ronaldinho, tinha que compensar o Jô, tinha que compensar às vezes o Tardelli. Então, assim, ele é importante, mas o Arrascaeta é um dos caras centrais. E é engraçado, né, cara, assim, a minha sensação é que o Arrascaeta faz uma temporada muito abaixo. Aí tu vai ver... já tá no duplo-duplo, né? Já tem mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Então, assim, impressionante, né? Só uma lesão. Abaixo, machucado, fica fora por causa de seleção, aí tu vai ver, pum, mais de 10 gols, mais 10 assistências. Mas então, só pra gente seguir a comparação Veiga e Arrascaeta, né? Que a gente fez 800 vezes e que o Veiga também é um ano ruim. E o Veiga tem aí gol e assistência pra caceta na temporada. Só pra matar a conta ali, o Pet se envolveu no século, né? Em 54 gols pelo Flamengo, o Ronaldinho 55. Caraca, bem perto mesmo. Vitor Sérgio, Diego Tardelli ou Bruno Henrique? Cara, eu acho um duelaço. O Tardelli... para muitos, o melhor jogador do time na Libertadores. Né? O gol do título da Copa do Brasil funcionava muito bem. Gol do título da Copa do Brasil e tudo. E o Bruno Henrique, o 2019 dele é absurdo, 2020 ele joga muito, em 22 ele estava machucado, então hoje, nesse ano voltou e sendo importante em alguns momentos. Eu acho bem difícil, mas por ter tido mais títulos, eu voto no Bruno Henrique. Eu acho que não tem muita... Bom, não sei, porque o Gabigol fez os gols na final. Mas tem discussão daquela Libertadores do Bruno Henrique ser o melhor? O Gabigol é eleito rei da América na votação lá, mas se eu não me engano, o melhor jogador da Libertadores é o Bruno Henrique. E o melhor jogador do brasileiro foi o Bruno Henrique.
Então. E o Tardelli... De 19, né? E o Tardelli, eu acho que ele é bem importante, mas, putz, eu acho que tem uma divisão ali, né? De tem Tardelli, tem Ronaldinho. E Ronaldinho, acho que... Enfim. Você vai como, Bruno Formiga? Tardelli ou Bruno Henrique? Eu acho... Porque o Tardelli também tem um simbolismo pro torcedor do Galo que é Tem, cara. O Tardelli meteu 104 gols no Galo, pô. É coisa pra caramba aí, né? O Bruno Henrique tá quase nisso aí, já são acho que 94, 95. Só que tem muito gol decisivo, né? E eu acho que num time é difícil, né? Porque eu também achei o Tardelli o melhor jogador da campanha da Libertadores. Na época eu lembro da gente ter comentado isso nos programas do antigo Sport Interativo e tal. Eu acho que o Tardelli foi o melhor jogador. Eu acho que o Tardelli, ele é mais jogador do que o Bruno Henrique, tá? Acho que ele tem mais recursos, mais refino, né? Um cara com mais soluções, apesar do Bruno Henrique ser muito raro também, né? Porque sai do lado para a área e cabeceio. Caraca, é difícil, velho. É difícil. Mas eu acho que o Bruno Henrique tem algo mais marcante na trajetória dele no Flamengo do que o Tardelli, assim. E talvez... Acho que o torcedor do Galo não esquece o Tardelli. Mas o do Flamengo é impossível não falar assim do quarteto, do trio ou da dupla. O Bruno Henrique vai estar sempre no meio, né? Então é BH. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho puxa pela grife muito ali. O Vitor pela defesa com o pé puxa muito ali. O Bernat, por ser a figura da casa, puxa muito. E aí talvez as pessoas esqueçam do Tardelli um pouco. O Bruno Henrique é meio impossível, né? É difícil. Eu vou no Bruno Henrique ali no detalhe. Então é BH. O Jô não só artilheiro, né? O que o Jô dava casquinha naquele time do Atlético Mineiro, campeão da Libertadores. É loucura, assim. E foi o artilheiro do torneio. Hulk ou Gabigol, Bruno Formiga? Aí pra mim tem... No clube, jogar bola, tá o Gabigol de novo, assim, acho que é segundo da hierarquia de ídolos ou terceiro. O Hulk, não sei se tá entre os 3, 4 ídolos da história do Galo, mas tá falando de futebol jogado aqui. Eu acho que eu acho que o Hulk tá ali... O debate já é se ele não é o maior. Tu conhece maior, mais que o Reinaldo? Já tem debate. Tem muita gente, a galera mais antiga pontua o Reinaldo, a galera mais nova tem convicção no Hulk. Conheço torcedores do Galo que querem cachorro com o nome do Hulk, sabe aquela coisa? Dito isso, independente, eu acho que se ele não tivesse entre os 10, não tivesse entre os 5, isso pra mim não ia mudar. No jogo jogado, é Hulk, assim, o Hulk vive um dos melhores momentos da vida dele. E é outro que ter voltado pro futebol brasileiro fez bem a ele para ter o reconhecimento justo que ele merecia. Ele sempre foi bom jogador, era convocado pra seleção, mas como assim? Vai levar o cara do Zenit? Aí não sei o quê, é a cota Rússia, é a cota não sei das quantas, o cara jogou no Japão, o cara jogou no Portugal, e não pode. E aí vem pro Brasil, o que acontece? As pessoas veem o óbvio, que ele é muito bom. Só mudam os nomes, né? Porque o pipi é sempre o mesmo se a seleção não tiver bem. Por isso que eu digo, olha assim, as soluções mágicas. Eu acho que o Hulk pode se aproximar disso dependendo da final da Libertadores. Mas por enquanto é difícil, né? Então, assim... Porque recentemente a TNT Esportes me fez uma pergunta: quem impacta mais a história de qual clube? Gabigol ou Hulk? Inclusive esse conteúdo está lá acho que no Instagram da TNT Esportes. Eu respondi o Gabigol por uma questão também de mais tempo. O Gabigol jogou 2 anos a mais do que o Hulk. O Hulk termina neste ano a 4ª temporada no Galo. O Gabigol termina neste ano a 6ª temporada no Flamengo. Então eu votei no Gabigol para respondendo essa pergunta: quem impactou mais a história de cada clube? Dizendo que o Hulk ainda pode, por exemplo, ser campeão da Libertadores. O Gabigol acabou de meter 2 gols no primeiro jogo na final, então constrói ainda mais. Eu falei antes da decisão. Aqui no mano a mano, quem foi melhor no seu respectivo clube? Eu vou votar no Hulk porque acho que ele foi melhor por mais tempo. Eu acho que ele foi melhor por mais tempo. O Gabigol, ele é muito decisivo, mas eu acho que ele tem algumas variações. O Gabigol não jogou nada por 1 ano e meio, por exemplo. E o Hulk, eu não me lembro da gente ter chegado e falado assim, ó, eu não me lembro da gente ter aberto um programa pra dizer... Não. Pô, o Hulk tá numa má fase, hein? A gente abre pra dizer, o Hulk é chato, enche o saco, toma cartão e tudo. Beleza, agora, quando que a gente abriu um programa pra dizer, pô, cara, o Hulk não tá jogando nada, hein? O Hulk tá quebrando a bola. Nunca. Mas ele foi atrapalhado pelo Tite. Ele já tava jogando mal antes do Tite. Isso é verdade. Eu acho que o Tite talvez pudesse ter conduzido melhor. Então, acho que por ter jogado mais tempo, ter sido importante também... Pode ser campeão da Libertadores, eu vou votar no Hulk aqui, mas também acho que é um voto bem difícil.
Eu vou no Gabigol aqui, assim. Eu acho que... Cara, Mas não empatou não, viu, Chapa? Só não empatou? Não. Tá 2 a 2. Tu também foi de Hulk? Ele foi de Hulk. Foi, só que... Mas se quiser votar no Gabigol, então fica à vontade. Não vou votar, não. Eu tinha certeza que tu tinha votado no Eu Gabi. ainda falei, Hulk, pô. Ah, tu ainda falou Hulk, assim? Na verdade, Falei. a produção poderia ter resolvido pra gente. Só inverter esses duelos aí, né? Não. Só inverter os A produção duelos. não quer Que, isso. inclusive, fazia mais sentido, A inclusive. produção não quer isso de vocês. Era só inverter esse A produção duelo aí. quer dificultar a Era vida só mesmo. inverter esse duelo. A real é que a gente está cometendo uma parada que, historicamente, porque se montar a seleção do século de Galo e Flamengo, o ataque vai ser Hulk e Gabigol. Exatamente. Só que como caiu o Gabigol. É só pra gente ser humilhado. Exato. Você que tá aí, quando você vier aqui... O nome deste programa Ó, não é deixa eu te falar. Faça a seleção do século Eu dos quero dois ver times. se você que tá aí, você vai ter a dignidade de incluir esse corte. Você deveria. Quando você for humilhar Vitor Sérgio e Bruno Formiga no Twitter, em qualquer lugar, lembre que você está atendendo o que a produção quer. Lembre, a produção só fez isso para atender. Porque era só simples. Era só botar. Feito um pato. Era só botar Hulk e Adriano, que inclusive. Era só botar Hulk contra Adriano, que inclusive no sentido da força e tudo. Meu Deus. Faria até mais sentido, né? Botava lá Hulk contra Adriano e depois botar o quem vem aí com o Gabigol. Era só isso. Mas a produção, como ela quer humilhar a gente, você vai cair igual um pato. Porque você vai humilhar a gente por causa da produção. Isso. Ah, meu Deus do céu. Ô, Vitor Sérgio, Guilherme ou Adriano? Gabigol. Né? Não tem essa opção. Guilherme ou Adriano? Gabigol. Ah, sendo justo com o que eu falei aqui, embora o Guilherme tenha sido artilheiro de um brasileiro, de um time que foi finalista, numa campanha fantástica. Mas sem ser no século XXI, né? Ele foi antes. Ah, foi 99, é verdade. Facilita o teu voto, Vitor Sérgio. Se pega Apesar no disso, regulamento, por isso que eu vou votar no Adriano, porque foi muito legal ver jogar, ótimas atuações e foi campeão também de um título que, na ocasião, foi muito importante pro Flamengo, né? Porque foi o primeiro título do Flamengo em pontos corridos, o Flamengo não ganhava um brasileiro desde 92, então foi um título muito importante. Formiga, já sei Mas o voto é Gabigol, só pra você anotar aí. É isso. Já sei seu voto, né, Murphy? É Adriano, assim, eu gosto muito do Guilherme, que é meu parceiro e tal. Pô, mas Gente boníssima. Gente, boníssima, foi um centroavante de fazer gols. Se fosse a briga de 99 e tal, o Guilherme ali tava voando mesmo como atacante. E ele no Atlético, assim, se a gente pegar as passagens que é 99 Galo, é século passado. Ele jogou por mais tempo, talvez, em alto nível. É que, assim, o Adriano é mais jogador, teve um impacto que é absurdo e, tipo assim, a melhor fase da carreira do Adriano, depois do Adriano imperador da Itália, é em 2009. E 2010 ele ainda fez uns bonitos ali antes, enfim. Então, assim, não tem como, né? Pô, aqui eu também acho que não vai ter muita briga, né? Cuca ou Jorge Jesus, Formiga? É JJ. Não tem como, assim, até assim, beleza, campeão da Libertadores, o Cuca é gigante ali e tal, depois volta, ganha título. Depois volta e ganha 2 títulos. É que o trabalho do Jorge Jesus é uma parada muito intensa e ficava claro que era o melhor time, né? O Galo ali precisou daquele modo Galo doido dos gols fora e tal, e jogando em casa pra virar as paradas. Então, eu não sei se... Contou muito com as coisas místicas do Cuca ali, que depois fez um trabalho, pra mim, até melhor na volta dele. O trabalho do Cuca, campeão depois, é melhor do que o de 2013. Concordo. Dito isso, JJ. JJ? JJ. Não tem muito, né? O JJ, acho que ele marcou o futebol brasileiro. Histórico, né? E o futebol mundial, porque o homem é recordista de vitórias consecutivas na história deste esporte no futebol masculino. Então... Não tem como. 34 vitórias consecutivas, pô, não dá. 6-5 pro Flamengo, 7-5 contando o JJ. Mas 6-5, bem equilibrada a história. Vitor, Léo Moura, Hever, Léo Silva e Felipe Luiz, Gerson, Ronaldinho Gaúcho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Hulk e Adriano. Isso aqui é loucura. Se você perguntar quem marca... Ninguém. Esse time não vai jogar, deixa a gente ser feliz. E essa escalação está errada, porque o ataque era para ser Hulk. E você sabe que o ataque é Bruno Henrique, Hulk e Gabigol. Você sabe. Você sabe. E menção honrosa a um injustiçado que sequer entrou na disputa, mas beleza, vai ser um reserva ali usado muitas vezes, é Everton Ribeiro. E né? Marques, né? E Marques. E Marques pelo Galo.
Bom, ficam aqui no nosso banco, então, do nosso programita. Tchau, beijo, até a próxima, boa sorte para atleticanos e flamenguistas. É nóis.